tá, bom dia a todos, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação, meu nome é Thales Sellenberg, já vou passar os slides também. Só falando, né, o curso é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a banca é a FGV Projetos e a nossa disciplina vai ser interpretação de texto, e essa é a aula 1. Fazendo uma pequena uma apresentação, então, Thales, eu sou formado em comunicação, sou jornalista aqui na UFSC, fiz mestrado em engenharia de produção na área de mídia e conhecimento e também cursei letras e linguística. Tenho algumas experiências, né, com a Univale, Uniesc, Senac, Caixa Econômica, já passei em concurso público, trabalhei 7 anos na Caixa Econômica Federal. Dentro da Caixa tinha concursos internos, daí eu fiz, também passei. E fui trabalhar em Brasília, São Paulo, sempre na área de instrutoria, né? E o que eu fiz ultimamente? Eu preparo grupos, alunos, né, para concurso público particularmente, né? E aí resolvi fazer essa experiência de trabalhar aqui no Energia para turmas, né, com grupos aqui na escola. E já estou há 1 ano trabalhando com isso, já pegamos várias turmas, já fizemos várias turmas com várias bancas, FEPESE, ESAF, CESP, né? Enfim, e agora a Fundação Getúlio Vargas. E o que eu acho interessante também agora falar para vocês é que o material está todo fresquinho da Fundação Getúlio Vargas, porque é a mesma banca que vai realizar esse concurso aqui também, de vocês, né? Bom, aqui o edital do concurso, e outra coisa também. Normalmente eu divido a disciplina com um professor de língua portuguesa, então a minha área ficaria mais texto e o professor, tudo bom? E o professor Guido trabalha na área de língua portuguesa, na gramática propriamente dita. Mas acontece que agora esse curso vai ser só comigo. Então o que eu vou apresentar para vocês? De todo o conteúdo gramatical retirado do edital, isso aqui é um pré-edital, né? Na realidade a gente não sabe o que vai cair. A gente está se baseando no edital de anos anteriores, né, do último concurso, e esse edital era muito extenso. Olhem só o que eles pedem. Isso aqui significa praticamente todo o conteúdo da língua portuguesa do ensino médio. Praticamente, se vocês olharem com calma, vai ser isso mesmo. Agora, a gente acha que vai ter modificação, porque a banca é a FGV. E a FGV, ela não costuma privilegiar alguns tópicos gramaticais. Não sei se vocês já fizeram algumas provas assim. Então, por exemplo, assim, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar a banca do TJ, que originariamente fazia todos os concursos do Tribunal de Justiça. Ela era uma banca muito tecnicista. Ela pedia detalhes de regrinhas, de morfologia, que a gente chama, né, uma função morfológica. Ela queria saber ainda hiato, ditongo, tritongo, coisas que há muito tempo a gente já não vê mais em provas de concurso. E a banca FGV, diferentemente, assim, mas assim, muito diferentemente dessa banca, dessa que eu falei agora do TJ, ela é extremamente analítica, ela é extremamente semântica. O que ela quer? Ela quer significado, ela quer saber a interpretação, os valores semânticos de tudo, praticamente. Tanto que a última prova que eu analisei deles, que foi do Tribunal de Justiça do Amazonas, de 15 questões, eu vou mostrar o gráfico para vocês daqui a pouquinho, 8 foram de interpretação de texto. Só para vocês terem ideia. Já peguei prova da FGV, que tinha 20 questões, 17 de interpretação de texto, só 3 envolvendo conteúdo gramatical. Então, eu já vou dando essas dicas para vocês, porque isso aí vai fazer parte de uma espécie de treinamento, assim, de orientação para o estudo, né? Uma orientação para o estudo de vocês, para não perder muito tempo com regras, tá? A banca FGV não é assim. A apostila de vocês, ela é uma apostila básica, genérica. Claro, porque se cada curso que a gente fizer tiver que fazer toda uma adaptação, demandaria muito tempo. Mas o que nós fazemos com professores? A gente adapta o conteúdo à questão da banca. Essa é nosso diferencial, né, como cursos preparatórios de concurso. Então, vamos falar um pouquinho, provavelmente vocês vão ter 15 questões, se seguir, cuidado, tá, pessoal, se seguir a orientação do concurso do último concurso, né? E aí, nós temos os assuntos que foram colocados. Fonética, como eu falei para vocês, ó, letra, fonema, sílaba, encontros vocálicos, consonantais, isso já não cai mais em muitos concursos. Só bancas regionais é que pedem essa questão muito tecnicista.
Porque para a FGV, o que vai interessar, repito, né, é a compreensão. Então, a gente vai dar uma tônica maior para a parte de semântica e interpretação de texto. E o sentido das palavras, o sentido dos enunciados, a questão própria da textualidade, como é que um texto se constitui, como é que ele se divide. E tem muita pergunta de estrutura textual, né? O primeiro parágrafo, qual é a função do primeiro parágrafo no texto, né? Se o terceiro parágrafo está tendo alguma função em relação ao segundo, tudo isso é solicitado nas questões da FGV. Ó, a parte morfológica também, muito pouco em relação à banca FGV. A questão de morfologia, classe de palavras, né, muito pouco. Sintaticamente, uma outra questão a FGV pergunta, mas qual é a tônica que a FGV vai dar em relação à sintaxe? Ela vai querer saber os valores semânticos das conjunções. E não só das conjunções, tá? De todos os conectivos. Por exemplo, preposição, conjunção, né? Tudo isso ela vai querer saber. E a gente precisa, na hora que a gente for ver o material, ele já foi feito especificamente para isso, tá? Já pensando nessa possibilidade dos valores semânticos. Com relação à concordância, raramente se vê. Normalmente, o que eu tenho visto nas últimas 15 provas que eu analisei da FGV, os valores com relação à concordância, muito relacionada com números. Concordância com números. Não sei por que eles gostaram tanto de número. Aquelas regrinhas, por exemplo, um grupo de pessoas foi, um grupo de pessoas foram, isso eles não perguntam, ó, mas eles querem saber 1%, 1,5 milhão ou milhões. Então, tudo isso eles colocam em perguntas, né? Regência também muito pouco, crase, uma questão ou outra, provavelmente. Se vocês tiverem 15 questões, a probabilidade de ter uma questão de crase é grande, tá? De crase. Colocação pronominal, né? Se o pronome vem antes, no meio, depois, muito raramente também. Agora aqui, ó, figuras de linguagem sempre tem, tá? A parte semântica, muito semântica. Normalmente, nas provas, tem uma questão sobre vocabulário. Se você não sabe o sentido daquela palavra, você fica prejudicado no entendimento da questão, né? Pontuação também, temos algumas questões. Essa última prova também teve, né, essa questão de pontuação. Vícios de linguagem. E aqui, eles colocaram só interpretação de texto. Mas isso aqui é o pré-edital, e essa prova foi realizada pela banca do TJ, que usa normalmente esse conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a parte de interpretação de texto que normalmente vem solicitada nos concursos da FGV. Daí, o que acontece? Ó? Sistema, norma, fala e variedade linguística. Pode ser, tá, pessoal, que no edital do próximo concurso, a parte de interpretação de texto vai versar sobre isso. É uma possibilidade, né? Análise e interpretação de textos, ó, tipos de texto, estrutura textual, eles pedem muito nesses últimos concursos, a estrutura textual, ó, a relação entre ideias, coesão e coerência nesse último concurso, né, que teve, 2 questões de coesão e coerência, ponto de vista do autor, ideia central, ideias convergentes, tudo isso a gente vai trabalhar muito nas nossas aulas. Vamos ter 6 aulas de língua portuguesa e 4 aulas de interpretação de texto. E elas são intercaladas, assim, elas não são na sequência. Hoje, por exemplo, começamos com interpretação de texto e nós temos, provavelmente, eu acho que é sábado, né? Nós temos a primeira aula de língua portuguesa. E a gente vai levar sempre em paralelo, né? Interpretação de texto e língua portuguesa. Na semântica, né, temos informações literais, pressupostas, implícitas e subentendidas. Isso cai muito também na banca. E a questão do léxico, que eu falei há pouco, né? O significado da palavra. Se você tem uma palavra desconhecida no texto e você não consegue inferir o seu significado, você pode errar a questão. Então, basicamente seria isso. Ó, isso aqui, essa parte diz respeito a dados estatísticos da última prova que eu analisei. A fonte foi o Tribunal do Amazonas, né, o Tribunal de Justiça do Amazonas, de 2013. É uma prova de nível médio e a banca também foi a FGV, que é o que eu achei que era mais próximo daquela realidade que a gente pode estar envolvido. Sempre uma possibilidade, tá, gente? Olha só. Então, aqui, ó, o tópico e o número de questões. Então, de 15 questões, 8 foram tipicamente interpretação de texto.
Referenciação com coesão, 2. Então, ó, hoje já temos 10 questões, já é um número bem significativo, porque todos esses dois tópicos aqui, ó, esses dois tópicos, eles estão relacionados a texto, a interpretação de texto, tá? Coesão e coerência é um tópico da linguística textual, né? Depois, pontuação, tivemos uma questão. A sintaxe, a banca FGV, ela gosta muito de trabalhar, tudo bom? Com a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Eu acho muito engraçado isso, porque realmente é um conteúdo trabalhoso para o leigo assim, compreender, né? Nós que já estamos na área, tudo mais tranquilo. Mas eles gostam de trabalhar com essa duplicidade aqui. Os conectores, também a gente trabalha os conectores na interpretação de texto e também trabalhamos com os conectores nas aulas de língua portuguesa, na parte de sintaxe de período, né? Período coordenado e período subordinado. Depois nós temos variação linguística, que também está mais relacionado com interpretação, e em ambiguidade também está mais relacionado com interpretação. Então, na realidade, olha só, se a gente olhar bem o percentual real da prova, foram mais de 10 questões ligadas a texto. Mais, porque ó, ambiguidade está relacionado com texto, variação linguística também está relacionado com texto, né? Então, o que tem de gramática mesmo nessa prova foi pontuação, a diferença entre adjunto e complemento, uma questão sintática, né? E o uso dos conectores. Mas olha só, os conectores, sabe qual é a vertente que eles deram? Os valores semânticos. O que é semântico? Semântico é sentido, é significado, é texto, é contexto, texto e contexto. Legal? Então isso aqui, depois eu posso passar essa transparência e deixar esses slides para vocês no ambiente, né? Para vocês compararem com mais calma lá em casa. Como é que vai ser o nosso curso? A colega que chegou agora, tudo bom? Estou fazendo a apresentação, professor Thales, tá? A gente vai trabalhar com 6 aulas de língua portuguesa e 4 aulas de interpretação de texto. E aqui eu estou fazendo a apresentação do cronograma. Então, a aula de hoje, aliás, isso aqui é a disciplina de português. Então, nós vamos ter 6 disciplinas. Isso vocês têm na apostila, na página 2, provavelmente. Só dá uma conferida para mim, por gentileza. Página 2, não, 2, né? 1, né? Página 2, tá. Então, olha só. Nós temos a nossa primeira aula de sábado vai versar sobre morfossintaxe, ou seja, a morfologia interrelacionada com a sintaxe. Depois, nós vamos ter a sintaxe 1. Depois, regência e crase na aula 3, na aula 4, sintaxe 2 e pronomes, na aula 5, concordância e pontuação, e na aula 6, fonética, acentuação, figuras de linguagem e vício de linguagem. Volto a dizer, pessoal, que eu vou dar uma tônica especial para a FGV. O que eu acho, assim, que não tem relevância para a banca, a gente vai passar batido só por uma questão de cumprir a programação do edital, tá? Isso então é português. Agora vamos passar para a questão do texto, né? Texto nós vamos ter 4 aulas. A primeira aula então é hoje, né? Segunda-feira, interpretação 1. Na próxima aula, que vai ser quarta-feira da semana que vem, da interpretação de texto, nós vamos ter coesão e coerência e conectores. E depois, na terceira aula, interpretação 2. Interpretação é texto. Vamos analisar toda a estrutura textual, né? É linguística de texto mesmo. E a última aula a gente vai trabalhar só com resolução de questões da banca FGV. Eu vou selecionar umas 4, 5 provas, preferencialmente de TJs do Brasil, de outros estados brasileiros, né? E também eu vou pegar questões assim mais significativas, o que tem mais recorrente, para poder estar presente. E aí vai ser no sábado. Alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo aí? Tá, vamos seguindo, né? Então, nós vamos começar, provavelmente está na página 93 da apostila de vocês, confere. A nossa primeira aula de texto é a aula 7, Compreensão e Interpretação de Textos, página 93. Aqui eu botei no slide 92, mas eu precisei colocar um anexo na apostila e aí aumentou uma página. Então, estamos na aula número 7, Compreensão e Interpretação de Texto. Pessoal, sinta-se bem. Você não tem apostila, amigo? Ah, tá. Você quer ali depois buscar? Ah, tá. Sim, fica à vontade. Então, olha só. A gente, quando pensa em interpretação, eu sempre pergunto assim, vocês gostam de ler, têm hábito de ler? É muito importante que despertem esse hábito de ler. A vantagem também é que vocês têm mais tempo, porque vocês não têm uma data, vocês não têm um edital já publicado.
né? E isso significa que vocês têm mais tempo para poder organizar o estudo de vocês. Então, eu digo assim, ó, primeira atitude com relação à interpretação de texto, comecem a ler jornais, tá? De onde é que majoritariamente a FGV pega os textos? Do jornal O Globo. E vocês podem também ter acesso ao Globo online. Entra na internet, acessa o Globo. E qualquer matéria do Globo, não. Qual é o texto que vocês acham que eles pegam? Do jornal. Por exemplo, se tivesse um jornal, qual é o estilo, o gênero textual que eles pegam para colocar em provas? Artigos de opinião. São todos textos argumentativos, né? Eles são dissertativos argumentativos de colunistas. São vários colunistas. Colunista que vai, ou articulistas também, né? Eles têm aquela coluna deles. Então, ele tem articulistas de sociedade, tem de economia, tem de política, tem de cultura. Então, sempre peguem um desses do interesse de vocês. Até eu acho legal variar. Pegar um da economia, um da cultura, outro de sociedade, outro, né? Sempre pegando um de cada área, assim. Outra coisa importante também com relação à interpretação, vocês gostam do Luiz Fernando Veríssimo? Ele é ótimo, eu gosto também muito dele porque ele trabalha com um estilo humorístico, a leitura fica leve e também as crônicas dele são pequenininhas, né? 1,5 página, não é aquele livro que a gente fica na obrigação de ler até o final. Você pode ir lendo aos poucos, que são crônicas, né? E o Luiz Fernando Veríssimo, ele trabalha com um estilo chamado ironia, que é um tópico muito, é uma feição estilística muito procurada pela banca FGV. Porque a ironia é difícil, às vezes, analisar a ironia. Já é uma coisa mais sutil perceber, em alguns casos, né? Então, lembre-se disso, tá? Repetindo, Jornal Globo, articulistas do Jornal Globo, Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, ó, das 15 últimas provas que eu analisei, 80% delas tiveram esse conteúdo, né, essas colunas, esse material envolvido. Aí eu pergunto assim, quais são os domínios que fornecem suporte à interpretação? Bom, aí vai da história da vida da gente. Então, eu preciso do conhecimento de mundo, eu preciso do conhecimento de texto e preciso do conhecimento gramatical. São 3 áreas que vão dar suporte à interpretação de texto. O que é esse conhecimento de mundo, também chamado bagagem cultural? É tudo aquilo que a gente vem percebendo, né, experimentando durante a vida em termos de cultura, de leitura e tudo mais. Então, é a visão de mundo. Resumidamente, os filmes que a gente assiste, né, os livros que a gente lê, as conversas com quem a gente tem, tudo isso faz parte da visão de mundo que a gente vai construindo, os documentários televisivos, né, a que a gente assiste, tudo isso faz parte da bagagem cultural, da visão de mundo. Quanto mais larga for essa visão, quanto mais ampla for essa visão de mundo, mais fácil vai ser eu ler um texto na prova e acertar as questões de interpretação, porque eu vou ter uma bagagem cultural a mais. Por exemplo, se o texto versa sobre a questão ambiental, e eu já li muitas coisas sobre questão ambiental, vai ser muito fácil ler, perceber os argumentos e saber qual foi a linha argumentativa do escritor, né, de quem fez o texto, do produtor, para eu conseguir fazer a interpretação. Então, isso é muito bom. Eles também chamam isso aqui de conhecimento enciclopédico. Não tem nada a ver com a enciclopédia propriamente dita, mas é uma outra maneira de falar esse conhecimento. Então, vamos alargar essas possibilidades, né, de entendimento do mundo, de entender, inclusive, outras culturas, né, tal. Conhecimento de texto, o que vai ser requerido? Isso aqui faz parte da linguística textual, né? Como um texto se organiza, como é que é a forma de estrutura dele. Normalmente, a gente sabe que a estrutura básica de um texto é introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, quando a gente está tratando de um texto dissertativo, argumentativo, que vai ser o texto que provavelmente vai cair na prova de vocês, o que esse texto vai fazer? Qual é a intenção dele? Defender uma ideia. Ele vai defender o ponto de vista do autor da ideia. E esse ponto de vista é fundamental para a interpretação. Se eu não conseguir identificar qual é o ponto de vista e qual a conclusão a que o autor chegou, eu não entendi um texto. Eu vou ter que relê-lo, né? Depois eu vou mostrar ali uma pesquisa que foi feita com o ensino médio muito drástica com relação à realidade da leitura no Brasil. Conhecimento gramatical. Bom, aqui ninguém foge da gramática, tá, gente?
Se a pessoa não gosta, eu tive trauma no ensino médio, o professor do ensino fundamental me massacrou muito nas aulas de sintaxe e tal. Bom, pessoal, gramática ela é fundamental para a interpretação de texto. E a vantagem da banca de vocês é que ela não é, entre parênteses, né, gramatiqueira, como a gente diz, né? Ela não é tecnicista. Ela não vai perguntar assim os detalhes, as exceçõezinhas da regra, como muitas bancas fazem. Isso eu já acho muito positivo. Então, o que acontece? A parte do texto, ela vai ganhar relevo, ela vai ser mais significativa em relação à prova. E eu acho melhor assim. Duas bancas que eu gosto muito, a FGV, por conta disso, né? E a banca do CESP, eu não sei se alguém já analisou alguma prova da UNB de Brasília, o CESP também trabalha um pouco com essa linha, pouco não, bastante com essa linha, da parte da linguística textual, do entendimento, da interpretação. Tá? E não é tão simples assim como a gente imagina interpretar um texto. Nós temos que entender toda a estrutura organizacional do texto. Mas eu, já há um ano dando aula aqui no Energia, eu já peguei os tópicos significativos e vocês vão receber prontinho, já esquematizado, como já está aí na apostila, né? Como entender, como interpretar um texto. Então, aqui eu falei para vocês, na organização e estrutura, temos que identificar a intenção do autor e qual é a linha argumentativa que ele está seguindo. O que é um argumento? São as formas que ele vai utilizar para convencer o leitor, né, sobre a ideia dele. Isso é um argumento. Então, por exemplo, eu quero convidar alguém para ir ao cinema, eu vou colocar argumentos. O filme é muito bom. 2. Hoje segunda-feira, tem desconto de 50%. São argumentos, né? Então, só que o autor vai usar também argumentos para defender a sua ideia. E cuidado que a banca FGV trabalha muito com a ironia, os tons, né? A feição do texto. Então, textos irônicos. Né? Você diz uma coisa querendo dizer outra, isso é ironia. Por exemplo, a criança fez uma bagunça em casa. Bonita coisa que você fez, a gente não fala assim? Bonita, bela coisa, bonita coisa. Só que esse bonita não quer dizer bonita, quer dizer o contrário. Então, isso está dentro do espectro, né, da ironia. Bom, aqui era a pesquisa que eu queria mostrar para vocês, não está tão visível, mas eu vou interpretar aqui o gráfico que foi feito. É o ensino médio, né, o ensino médio, ele foi pesquisado, né, os alunos do ensino médio, pelo Programa Internacional de Acompanhamento de Alunos. E ele avalia o conhecimento e a capacidade de leitura de estudantes do ensino médio e fundamental. E olha só, os níveis aqui desse gráfico, abaixo do nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. No nível 1, o que constatou a pesquisa? Quem é que estão nesse nível 1? Aqueles que só conseguem achar uma informação explícita dentro de um texto. Sabemos que um texto tem várias informações explícitas e várias informações implícitas, que podem ser, né, depreendidas, que podem ser inferidas. Então, o aluno só consegue achar uma e essa explicação ela é explícita. E aqui os níveis desejados, né, o melhor nível é o nível 5, olha só. Os estudantes avaliam criticamente os textos, elaboram hipóteses e lidam com conceitos que contrariam suas expectativas, né? Os paradoxos, as antíteses. Então, tudo isso é conseguido no último nível. Olha só a posição do Brasil. O Brasil figura, lamentavelmente, nesse nível aqui, ó, praticamente ainda no nível 1. Olha só o dado da pesquisa. 1/4 das provas brasileiras do exame nem sequer alcançou o nível 1. Mais de 80% dos avaliados passaram pelo ensino médio sem aprender o que se considera internacionalmente um letramento razoável. Né? Então, é muito desolador isso. Né? Isso aqui é o desempenho em outros países, por exemplo, ó, a Coreia do Sul tem um nível altíssimo, a Alemanha, Portugal, aí vai decrescendo, ó, Chile, Rússia ainda. E aí o Brasil figura numa posição, né, muito inferior em relação a isso. É lamentável, né? Mas, vamos lá. Então, o que nós vamos trabalhar nessas aulas de interpretação de texto? Então, a diferença entre compreensão e interpretação, que é o próximo tópico, gênero textual e tipo textual, tipos de discurso, denotação e conotação, coesão e coerência, domínio vocabular, leitura e conhecimento de mundo, gramática e questões de concurso.
Então, nessas 4 aulas, a gente vai trabalhar esses domínios relacionados à interpretação de texto. Seguindo, está sempre na lógica da apostila de vocês, tá? Nós vamos fazer uma diferenciação entre compreensão e interpretação de texto. Quando o comando é de compreensão, você recupera a informação no texto. As informações são literais, né? Elas estão explícitas. E como é que o comando da questão se constitui? Segundo o texto informa que, em relação ao texto, o autor justifica o fato disso, falando sobre isso, né? Então, a conclusão é a seguinte: as informações presentes no texto devem ter o mesmo sentido apresentado nas questões. Sem deduções, inferências e conclusões. Isso aqui é a parte de compreensão textual, que é a parte mais fácil de fazer, né? Porque as informações estão literais, são recuperadas literalmente do texto. Agora vamos entender o que seria a interpretação. Por isso que no programa do curso de vocês, do concurso, sempre aparece assim, compreensão e interpretação do texto, em que as pessoas acham que é a mesma coisa. Não, aqui eles são elementos diferentes, tá? Então, a interpretação, então você vai além do texto. E como é que fica o comando? Depreende-se do texto que, infere-se do texto que, o texto permite deduzir que, o autor sugere que, estão vendo? Então, todos esses comandos estão relacionados com a interpretação, com a inferência, com a depreensão, né? Então, as informações presentes no texto podem autorizar a dedução, a inferência, a conclusão, mas sempre com base no que foi afirmado no texto. Eu nunca posso tirar, né, que eu chamo assim, o pezinho do texto. Eu tenho que estar sempre dentro do texto. Normalmente as questões de interpretação, elas levam o concursando para fora do texto. E fora do texto, a realidade pode ser uma assertiva verdadeira, mas ela não está no texto. Mas ela é fato, ela é verdade, mas ela não está no texto. Então ela é um não texto. A gente já vai ver isso em seguida, tá? Então, é bom sempre dar uma olhadinha no comando da questão para ver se realmente eles querem apenas uma compreensão, né, literal, ou uma interpretação, uma inferência. E pelo histórico, né, de pesquisa na banca FGV, normalmente ela trabalha com inferência, porque daí já é uma análise mais estruturada. O aluno tem que ter mais experiência textual para poder fazer as inferências, né? Muito importante também vocês terem acesso a um dicionário. Hoje em dia, nos smartphones, a gente já tem os dicionários eletrônicos, né? Para quem tem notebook, melhor ainda também. Então, aqui nós temos no Energia, nós compramos o Aurélio, né? Um bom dicionário. E a gente, volta e meia, eu estou lá, pesquisando palavras, sim. A gente sempre tem que estar procurando o significado das palavras, mesmo nós, que já somos professores há longo tempo, né? Tem palavras ainda que a gente não tem um domínio completo, porque é impossível. Mesmo um dicionarista, por exemplo, pegar um Aurélio, uma pessoa, né, um Wise no caso, eles não conhecem todas as palavras da língua portuguesa, é impossível, né? É impossível. Mas a gente acaba usando um grupo de palavras, né? A gente incorpora isso no vocabulário ativo e incorpora outras no vocabulário passivo. O vocabulário ativo é aquele que a gente articula, né? E o vocabulário passivo é aquele que a gente tem pela leitura ou a gente ouve, né? E tudo mais. Então, esquema para interpretação. 2 conceitos são importantes, né, nessa esfera. Primeiro, identificar as relações entre as partes do texto e suas ideias. Uma coisa importante, saber a ideia central do texto e a tese que está sendo defendida no texto. Porque todo texto defende uma tese. Uma tese é um quê? É um conjunto de informações, né? É um conjunto de informações. Então, olha só, pegando a ideia central, nós temos que perceber quais foram os argumentos utilizados, né? Isso daqui, se houver tempo na prova, vocês podem fazer, mas no estudo é bom que façam, pelo menos aqui em sala de aula. Anotar ao lado de cada parágrafo as informações argumentativas, o que tem de argumentos. Ou então apenas grifar, né, que fica mais fácil. A conclusão do texto, qual o posicionamento do autor, isso é fundamental. A ideia central, os argumentos utilizados, a conclusão do texto e entender qual foi a linha argumentativa, como é que o autor desenhou a argumentação dele em relação ao texto, né?
Aqui anotar ou sublinhar a parte e tudo mais, em que se encontra a conclusão. Geralmente a conclusão vem onde? No último parágrafo do texto. Isso é uma regra, mas tem textos, por exemplo, eu já analisei textos em que a conclusão veio no primeiro parágrafo já, ele antecipou, né? Já peguei textos em que a conclusão veio no subtítulo, tinha o título e um subtítulo, a conclusão veio no subtítulo. Nós vamos analisar um texto desse tipo aqui na sala de aula. Então não existe uma regra fixa para tudo, normalmente, eu digo assim, em regra, né? Uma outra coisa importante, destacar os marcadores de intenção. Isso aí, várias questões são formuladas a partir dos marcadores de intenção. E uma categoria gramatical que a gente vai falar muito daqui para frente, e eu dou muita ênfase a ela, é relacionada com advérbio. Advérbio. O advérbio é uma palavrinha que muda tudo, né? Muda um verbo, muda um substantivo e muda outro advérbio. Então, o advérbio, ela muda tudo. Por exemplo, assim, eu sou professor. Se eu digo assim, ó, eu não sou professor, o não, o advérbio de negação já negou tudo, né? Se eu digo eu sou professor, sim, eu afirmei, eu usei um advérbio de afirmação. Aí se eu digo, talvez eu seja um professor, advérbio de dúvida. Então, o advérbio ele vai mudando tudo, né? Por exemplo, eu estou contente. Contente é adjetivo. Eu estou muito contente. Não intensificou o meu grau de contentamento? Sim. Então, é advérbio de intensidade, ele muda. E o advérbio, ele pode ser a resposta de várias questões de língua portuguesa, de interpretação de texto, né? Por exemplo, se tem um advérbio assim, ó, não exatamente, sempre, muda tudo. Se eu digo não exatamente, o que quer dizer? Que ele pensava, mas não pensava totalmente. Num grupo de elementos, alguns sim, outros não. E assim vai indo, né? Os pronomes indefinidos também. E os verbos, os tempos e modos dos verbos. Hoje a gente já vai fazer uma pequena introdução sobre eles. A gente vai entrar hoje um pouquinho na gramática, tá? Mas só naquilo que diz respeito à parte de gramática textual, para a gente poder fazer depois as conexões entre a gramática textual e a gramática normativa propriamente dita, né? E destacar as conjunções e seus valores semânticos. Conjunções, né? Mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, logo, assim, porém, tudo isso são conjunções, né? E cada uma tem os seus valores semânticos. Isso nós vamos ter que identificar. Aqui as concessivas, embora, as causais, né? Isso aqui nós vamos ter uma aula específica sobre esses conectores, que eles chamam, a banca de vocês chama isso de conectores. Porque ela não quer saber se é conjunção, se é preposição, se é uma locução prepositiva, não. Ela quer saber qual é a função daquilo na frase, qual é o valor que aquilo tem. Não é função sintática, não. Ela quer saber o valor semântico que aquilo tem. A função textual, a função comunicativa, não a função sintática. Aqui, por exemplo, é um dado interessante para a gente mostrar, diz respeito ao texto, à realidade do texto e à realidade fora do texto. Fora do texto. O que a gente tem que fazer na interpretação? A gente precisa ficar circunscrito ao que está no texto e não receber influência da realidade externa ao texto, embora essa realidade seja importante para a compreensão do texto. Mas o que o avaliador vai fazer? Ele vai tentar jogar você para fora do texto e induzir ao erro. Tá vendo? Então, o que nós temos nos textos? Ideias reveladas explicitamente pelo autor, ele realmente explicitou aquilo, que é um comando também chamado de compreensão. Nós temos ideias implícitas que podem ser depreendidas a partir do texto, né? Ou seja, o autor nos autoriza a tirar conclusões determinadas. Isso aqui é um comando típico de interpretação de texto, né? Aqui que está o problema, ó. Ideias não ditas e não autorizadas pelo texto, nem explícita nem implicitamente, e que são inverdades fora do texto também. Pode até ser mentira aqui. Pode ser verdade aqui, mas também pode ser mentira aqui. Mas, de qualquer maneira, isso, gente, isso aqui é um não texto. Isso não vai interessar para a prova. O que vai interessar é o texto. Então, temos que ter isso em mente, né? Uma outra coisa que também confunde os leitores é saber identificar a ideia principal, que vai ser a tese do texto, né? E as ideias secundárias, que vão ser os argumentos que o autor vai utilizar para defender a sua tese. Isso é fundamental. Então, só repetindo, tá?
na leitura do texto, primeira coisa que eu faço, primeiro eu vou na fonte, pela ordem, saber de onde esse texto foi retirado, qual é o seu gênero textual e o seu tipo textual. Gênero está ligado à sua função sociocomunicativa, sim, tipo gênero, se é um conto, se é um poema, se é uma história em quadrinho, isso é gênero. E tipo está relacionado com a tipologia do texto mesmo, se ele é dissertativo, se ele é descritivo, se ele é narrativo, né? Isso está relacionado. Lembrando que tudo isso a gente já vai estudar na sequência, tá, pessoal? Ó, fiz uma tabelinha contendo os principais erros encontrados, né, nas questões de interpretação. Quais são os principais erros encontrados? Primeiro, o examinador da prova ele tenta colocar uma questão envolvendo extrapolação ou maximização, ou seja, sair do texto. Olha aqui, ele vai inventar informações que podem ser verdades fora do texto, mas é verdade fora do texto, mas ele está inventando porque o texto não diz aquilo. Então isso a gente chama de extrapolação ou maximização. Tá? Já vamos ver os exemplos. Temos um outro que é o contrário, a redução. Ou seja, fixar o entendimento em apenas um aspecto do texto. O que significa isso? O texto vai defender uma tese, vai usar 4 argumentos, tá? O autor vai pegar um argumento e vai dizer que aquele argumento é a ideia central. Não, aquele argumento não é a ideia central. Aquele argumento é uma ideia secundária. Isso acontece muito em prova de concurso. E a gente tem vários exemplos para depois ver sobre isso. Ó, considerar uma ideia secundária como sendo uma ideia principal. Depois, isso aqui acontece também e eu acho até mais fácil de identificar. Seria contradição à inversão, ou seja, opor-se à ideia do texto, apresentar informação contrária à ideia do texto. Então, o texto diz A e na questão diz B. Daí a gente sabe que ele está se contrapondo, né? É uma oposição. E um outro tipo de questão, que é muito mais difícil, eu acho essa, é a questão envolvendo um vocabulário. Porque de repente ele coloca uma palavra difícil, uma palavra, e geralmente acontece isso, né? Eles não vão colocar uma palavra fácil, vão colocar uma palavra difícil. Já peguei palavras assim extremamente eruditas em prova. Aí como é que alguém vai conseguir, né, e tal. Então, incluir palavras de significado complexo como eixo de interpretação da questão. Por exemplo, prescindir, defeso, cético, diletantismo, coloquei algumas, né? Então, eu vou pegar um exemplozinho aqui, vou colocar no quadro. Por exemplo, assim, quer ver? Ó? Dirigir automóveis, prescinde de carteira de habilitação. Carteira de habilitação. Ponto. E aí, esse enunciado é coerente ou incoerente? A gente sabe que ele está baseado numa palavra, num verbo, né, prescindir. A gente sabe que é o verbo prescindir. Mas, poxa vida, o que é prescinde, né? Isso aqui tem coerência? Está coerente ou está incoerente? O pessoal fica em dúvida, né? Então, olha só, este enunciado ele é incoerente, porque prescindir significa, toda vez que aparecer prescindir, você vai substituir por dispensar. Dispensar. Apareceu prescindir, na hora já substitui por dispensar. Então, dirigir automóveis dispensa carteira de habilitação? Não, não dispensa. Então, agora se eu colocar dirigir automóveis, não prescinde de carteira de habilitação, daí estaria certo. Então, cuidado. Quando aparecer um não prescinde mesmo, gente, dá um nó mental, uma confusão. Então, cuidado com algumas palavrinhas desse tipo, tá? O verbo prescindir eu gosto de colocar na primeira aula, porque é um verbo que já caiu em muita prova e os alunos pensam que prescindir é necessitar. Não, é o contrário dele, é dispensar. Então, não prescinde, né? E aqui temos outras, né? Tal, cético, defeso, diletantismo e tal. Mas isso a gente vê depois. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os marcadores de intenção. O que são esses marcadores de intenção?
São palavrinhas, como eu falei, que podem ser advérbios, não só, tá? Mas também advérbios, e que vão marcar, vão trazer marcas para a linha argumentativa. Quer ver uma coisa? O verbo poder. Se eu tivesse enunciado assim, a descoberta pode ajudar a entender as doenças mentais, como o autismo, o mal de Alzheimer e outras doenças e mais, né? Se eu digo assim, a descoberta pode ajudar, esse pode é um marcador de possibilidade. Eu não posso dizer que se tivesse uma assertiva lá na prova, tá? Uma assertiva que afirme que a descoberta ajuda a entender as doenças mentais estaria errada. Porque ela pode ajudar, ela não está afirmando que ela ajuda, ela pode, é um marcador de possibilidade, tá? Então aqui não é um advérbio, isso aqui é um verbo poder. Mas aqui nós temos um advérbio, olha só, a palavra talvez, né? Continuando aqui o mesmo exemplo, ó, a descoberta pode ajudar a entender as doenças mentais, como essas, e talvez a esquizofrenia. Talvez, é um marcador de dúvida. Eu não posso dizer que a esquizofrenia esteja no rol das doenças, porque talvez ela possa estar, eu não posso afirmar isso. Então, toda vez que eu for ler um texto para interpretação, eu vou pegar uma caneta, né, um lápis, enfim, e vou sempre anotar os advérbios. Ó, professor, mas eu não sei bem o que é o advérbio. Bom, nós vamos ter uma aula falando sobre advérbio, mas já vou dar uma dica. As palavras terminadas com o sufixo mente, né, elas são advérbio, né? Por exemplo, feliz, felizmente. Apressado, apressadamente. Então, o mente vai ser o sufixo, né? Adverbial, um sufixo que vai formar o advérbio das palavras. A palavra único, por exemplo, também, único, dá ideia, ele reduz a ideia. Então, o único, por exemplo, assim, ó, cuidado com essa expressão, o único objetivo do texto. Será que o texto só tem um único objetivo? Aí, cuidado com essas ideias reducionistas, né? Principal, destaca uma ideia ou tema. Há outros elementos relacionados no tema, porém um em especial. Então, a ideia principal, sim, né? Porque o texto tem uma ideia principal. E quem é que sustenta a ideia principal? As ideias secundárias, que são os argumentos. Tranquilo? Isso aí está tudo na apostila de vocês, né? Isso aqui não há necessidade de a gente olhar, que são os tipos de questões, né? Mas assim, vamos só dar uma olhadinha. Vai ter questão de verdadeiro e falso, vai ter questão de identificar a ideia central do texto, ideia central e ideia secundária, vai ter questão de reescritura, isso a FGV sempre pede, ela sempre pede para vocês reescreverem uma passagem do texto, mudando, alterando a estrutura textual. O nome desse tipo de questão é de reescritura. Vocês vão ter que reescrever o parágrafo, tá? Só que é o seguinte, vocês vão ter que preservar a ideia, né, o sentido, e não ter erros gramaticais, não cometer erros gramaticais. Vocabulário, sempre vai ter uma questão de vocabulário, pelo menos nas últimas provas eu tenho percebido isso, né? A questão da inferência, que a gente vai ter que saber inferir, e a questão gramatical, que eles vão pedir, geralmente, numa prova de 15 questões, eles vão pedir umas 4 questões de tópicos gramaticais específicos, como pontuação, crase, sintaxe e alguma coisa mais, né? Então, vamos ao primeiro texto? Já vamos passar para o primeiro texto, tá? Vamos começar a trabalhar agora vê se não é a página 98. Confere? Dá uma olhadinha ali. É um texto 1. É um texto pequenininho. Como? 97, então está certinho o meu slide aqui, ó. Se vocês quiserem, eu tenho aqui no canto inferior direito do slide, eu tenho sempre um acompanhamento da página para o pessoal. Oi? Está diferente? Deixa eu ver. Não, então não é esse. Volta um pouquinho. Então vai para frente. 101, desculpa então. Pessoal que está em casa, que eu fiz uma mudança ali, né? Então, o pessoal que está em casa assistindo, página 101. Então, vocês vão ler o texto, vocês vão fazer as questões, e daqui a 2 minutinhos eu já corrijo. Vamos começar a fazer assim, tá?
Ó, cuidado com os advérbios. Já vou dizendo na primeira aula. Já sublinho os advérbios. Podemos corrigir? Olha só. Então, o texto ele já começa com advérbio, né? Olha só. Diversamente da tortura perpetrada durante o regime militar, que era orientada por critérios políticos e ideológicos, a tortura na era da democratização orienta-se fundamentalmente por critérios socioeconômicos, com forte componente étnico-racial, à medida que suas vítimas preferenciais, conforme os relatórios tal, são jovens negros e pobres. Tá? Então vamos lá. O que a gente observa nesse texto? Diversamente. Se ele começa com o advérbio diversamente, ele vai estar separando coisas. Se ele vai falar diversamente, ele vai falar uma coisa assim, outra coisa vai ser de outra maneira, diversamente, né? Vai trabalhar com dois conceitos distintos. E esses conceitos são a tortura 1 e a tortura 2. Coloquei tortura 1 como sendo a tortura que era perpetrada no regime militar. E a tortura 2, uma tortura que se orienta agora no regime democrático, né? Mas elas têm critérios diferentes. A tortura 1, o critério é político-ideológico. Né? E a tortura 2, os critérios são sociais e econômicos, né? Socioeconômicos, e ainda que com forte, ela acrescenta, né? Com forte componente étnico-racial, à medida que suas vítimas preferenciais são negros e pobres. Tranquilo? Vamos às perguntas, então? Com base nas informações do texto, assinale certo ou errado. Com base nas informações, ela está muito relacionada a quê? Interpretação e compreensão. Mas compreensão, né? A tortura durante o regime militar era mais grave do que nos dias atuais? Mais grave. Vocês têm algum sinal, alguma indicação do texto de que tenha sido mais grave? Ó, mais grave. Se a gente olhar o nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que o regime militar foi bárbaro, né? As pessoas foram torturadas, foram mortas e tudo mais. A gente já viveu isso na história do Brasil. Mas isso não está no texto. Você tem que estar dentro do texto. Você não pode. Então, se eu digo que a tortura durante o regime militar era mais grave do que nos dias atuais, até pode ter sido. E deve ter sido mesmo. Mas isso está fora do texto. Isso não está dentro do texto. E é o que a gente chama de não texto. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma extrapolação. Estou fazendo uma maximização. Estou saindo do texto. E outra coisa, eu tenho que ter algum indicativo dentro do texto que ele tenha sido mais grave. Vou ter que usar o quê? Um adjetivo, vou ter que usar um advérbio de intensificação. Não tem isso no texto. Ele é um texto dissertativo, né? É um texto dissertativo expositivo. Ele só está expondo dois tipos de como a tortura se manifestou, né? Duas formas de manifestação da tortura em épocas diferentes. Houve progressão temporal? Houve progressão temporal. Saímos da era da ditadura e chegamos na era da democracia. Então, houve uma progressão no tempo. Tá? A gente chama isso de progressão temporal. Progressão temporal. Temporal, no tempo. Bom, vamos à segunda. Então, a primeira, você já percebe que ela está errada. A tortura na época da democratização existe exclusivamente por critérios sociais e econômicos? Qual é o problema aqui? No advérbio, ó, exclusivamente. E qual é o advérbio que está aqui? Fundamentalmente. O que é fundamental? Não é a mesma coisa do que exclusivo. Fundamental é mais importante, né? Que está no fundamento. E exclusivamente é só aquilo. São ideias diferenciadas. Então, o problema está no advérbio. Também está errada. A tortura na era da democratização, portanto, a tortura 2. A tortura 2, não, isso aqui já foi. A tortura na era da democratização é mais perversa porque pressupõe a discriminação. Houve um segmento de discriminação, mas ele é mais perversa? É mais perversa? Você tem algum indício que tenha sido mais grave, ó, mais perversa? Não.
Não temos nenhum indicativo de que ela seja mais perversa. Novamente, quem elaborou essa questão está querendo maximizar, nos jogar para fora do texto, uma realidade textual. A gente pensa assim, pô, mais perversa? Bom, não. Então também está errado. Na era da democratização, os critérios políticos e ideológicos mostram-se mais importantes do que os socioeconômicos na democratização, né? Os critérios políticos e ideológicos mostram-se mais importantes do que os socioeconômicos? E aí, o que vocês acham? Não, não existe o mais importante nisso. Então, todas estão erradas. Todo mundo estava pensando que uma ia ser certa, né? Aqui são todas erradas. Então, os critérios políticos... Ah, e outra coisa, gente, critério político e ideológico é da tortura militar, não é da tortura da era da democracia. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é a oposição, é o contrário, é o contrário. Esses critérios aqui, ó, eles são da tortura 1 e não da tortura democrática, é da tortura militar. Tranquilo? Vamos lá, qual seria o melhor título para o texto? Então, o título encerra a ideia central do texto. Qual é a ideia central do texto? É comparar dois regimes em que houve a tortura, né? E dizer que a tortura teve uma progressão temporal, que ela existiu e continua existindo, quer dizer, uma sucessão, né? Então, tortura nos regimes de força, o regime democrático não é um regime de força, regime militar é regime de força. A discriminação contra negros e pobres é apenas um argumento utilizado numa das torturas. O texto não é centrado sobre isso. O tema do texto não é esse. Tortura, uma constante em nossa sociedade? Sim, justamente por esses motivos que eu acabei de falar. Ela existiu no período militar e ela continua existindo no período atual democrático. Aqui, democratização e censura? Não, embora fale um pouquinho sobre democracia, tudo, mas não é o eixo do texto, não é a ideia central. Política e tortura? Tampouco. Então a ideia, né, né, qual seria o melhor título para o texto é tortura, uma constante em nossa sociedade. Tranquilo? Tem mais essas aqui, eu acho que não está na apostila de vocês, mas vamos ler aqui, aí a gente já faz, quer ver? Podemos inferir do texto que, ó, inferir, comando de inferência, depreensão. A tortura esteve presente no regime militar e prossegue hoje apenas com outros critérios? Posso dizer que sim? Sim, claro que sim. Ela esteve presente no regime militar e ainda persiste. E os critérios mudaram. Antes eram políticos religiosos, eu botei religioso? Tem alguma coisa aqui? Só um pouquinho. Ideológicos. Sabia que tinha uma coisa errada aqui. Políticos e ideológicos. Políticos e ideológicos. Corrijam aí que políticos e ideológicos. E o outro é social e econômico, né? Vamos lá. Então, mudaram os critérios. Antes eram políticos e ideológicos, agora são sociais e econômicos. Os militares não tinham discriminação contra os negros, interessavam-se apenas pelos critérios ideológicos? Não podemos fazer essa inferência, né? Já viu ali. As democracias são piores no fundo que as ditaduras, pois escondem a tortura. Tampouco podemos fazer essa análise. Desculpa aqui. Democracia e ditadura, no fundo, são regimes iguais? A gente sabe que não são regimes bem diferentes, né? É mais fácil torturar os presos durante a ditadura, né? Não podemos fazer essa inferência. Embora a gente saiba que realmente seja mais fácil, fosse mais fácil na época fazer isso, né? Mas isso não está no texto, isso está no nosso conhecimento de mundo. Então, cuidado na hora de fazer a inferência. Você tem que inferir a partir de dados presentes no texto. Por exemplo, o autor do texto, ele deve nos autorizar a chegar a esta conclusão. Tem que ter uma intenção, né? E o vocabulário? A palavra perpetrada poderia ser substituída por qual palavra? Perpetrada. Imaginada, não. Ela não foi imaginada. Realmente ela aconteceu, né? Realizada, sim, ela foi realizada. Mas vamos ver se tem outra palavra. Organizada, não foi só organizada. Ela foi organizada e executada, né? Decidida, não. Ela aconteceu mesmo. Escondida, o que é o escondida? É o oposto.
porque ela não foi escondida, ela foi, né? Então, é essa realizada, né? A palavra perpetrada poderia ser substituída por realizada. Daí a palavra realizada, quer ver? Ó, diversamente da tortura realizada durante o regime militar, ó, durante a tortura realizada durante o regime militar. Daí o que eu fiz aqui para vocês, olha só, isso aqui é o esqueminha gráfico, que é esse aqui que está no quadro. Eu não sei se eu botei na apostila de vocês, botei também, né? Para vocês começarem a organizar o texto e tentar decompô-lo nas suas estruturas argumentativas. Então, o que eu anotei? Ó, diversamente, que é um advérbio, fundamentalmente, que é advérbio, à medida que é um conectivo, é um conector causal, né? À medida que é uma conjunção. Fundamentalmente, já falei que é advérbio, diversamente e tal. Aqui a tortura 1 e o tipo da tortura 2, para a gente poder fazer, né, essa análise. É muito importante fazer esse tipo de análise. Vamos seguindo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre gêneros textuais. Tipologia e gêneros textuais. Como eu falei para vocês, isso não está no programa de conteúdo das provas que a Banca TJ fazia, mas isso aqui é uma vertente, né? É uma marca forte da Banca FGV. Sempre tem alguma questão relacionada com isso. Então, o que são gêneros textuais? Duas coisas que vocês devem definir, duas coisas são a tipologia, tá? E o gênero textual. Tipologia e gênero textual. Então, quando eu falo em gênero, vamos começar com a definição de gênero, tá? Gênero está ligado à sua função social. Social e à sua função comunicativa. Isso está na apostila, né? Eu botei numa tabelinha. Qual é a página ali, colega? 94. Para quem está em casa, página 94. Próxima vez eu vou trazer uma apostila para ficar acompanhando também. Tipologia e gênero textual. Então, a sua função social e a sua função comunicativa. Social e a sua função comunicativa. Gênero, por exemplo, nós temos como exemplo e-mails, blogs, ofícios, receitas culinárias, né? Cartas, manuais de instrução, apostilas, cartazes, bulas de remédio, dicionários. Isso aqui tudo faz parte do gênero, porque está relacionado com a sua função sociocomunicativa. Se eu pego, por exemplo, assim, uma revista em quadrinho, qual é a função sociocomunicativa de uma revista em quadrinho? É entreter, né? Se eu vou comprar uma revista em quadrinho é porque eu quero ler uma historinha para me divertir, para me entreter. Então, gênero é sempre dentro dessa perspectiva, né? Agora é o seguinte, gênero. Eu posso, por exemplo, quantificar os gêneros? Não, gente, porque a cada dia estão surgindo gêneros novos. Por exemplo, algum tempo atrás a gente não tinha blog, não tínhamos Facebook, né? Então, a cada momento a gente está tendo mais gêneros textuais. E alguns estão caindo em desuso, por exemplo, papiro, telegrama, são gêneros que papiro não, né? Mas telegrama ainda é usado em algumas circunstâncias, mas cada vez menos, né? Porque hoje em dia é muito mais caro passar um telegrama do que passar um e-mail, né? Então, antigamente, era muito difícil a gente conseguir passar um texto para um outro lugar do mundo, digamos, né? Era através do telegrama, do telex, né? Do telex. E hoje em dia, em função da internet, é tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Então, isso está relacionado com gêneros textuais. Então, são todos os textos que circulam em nossa sociedade. E das diferentes maneiras que eles circulam, né? Então, aqui, pela definição, são estruturas que se compõem os textos, ou sejam eles orais ou escritos também, não precisa ser só, né? Novela é um gênero textual, novela, né? Só o que vai nos interessar na nossa aula de interpretação de texto, o texto escrito, é óbvio, né? Não tem sentido a gente ficar olhando outros gêneros textuais que não o texto. E o gênero que vai cair na prova de vocês, qual vai ser?
Qual vai ser o texto? O gênero? Pode ser um conto, pode ser um artigo de jornal, pode ser uma crônica, provavelmente vai ser uma crônica, pode ser um poema, já vi prova. A FGV não costuma trabalhar com poemas, tá? Mas já peguei provas, por exemplo, do CESP, provas locais aqui também da FEPESE, com poema. E a gente vai analisar um poema também para a gente entender como é que muda a estrutura interpretativa de um poema em relação a um texto em prosa, né? Poesia, um texto em prosa e um texto em verso, né? No caso da poesia. Tranquilo com relação a gênero? Agora nós vamos entender a tipologia. Isso é gênero. Agora nós vamos entender a tipologia. Por exemplo, essa apostila de vocês é um gênero textual, né? Então, vamos lá aqui. Agora, tipologia. Tipologia, as mais significativas são essas 4. Narração, descrição, dissertação e injunção. Nós temos 4 principais tipologias. Existem outras sim, mas o que interessa para a interpretação de texto para concurso público restringe-se a isso. Inclusive, essa tipologia aqui, ó, a banca de vocês não utiliza a injunção. Então, concentrem a atenção de vocês para essas 3 aqui, ó. Vamos lá. Então, temos narração, descrição e dissertação. O que é um texto narrativo? É um texto que vai contar uma história, ó. Façam assim, ó. Peguem aqui, ó, e já olhem aqui na última linha da coluna, ó. O texto narrativo, ele vai contar uma história. Então, se eu pegar uma revista em quadrinho, que foi o exemplo que eu citei antes, né? O que vai acontecer com a revista em quadrinho? Vai ter um início, meio e fim. Vamos ter personagens, vamos ter um enredo, a trama, né? Vamos ter o quê? Vamos ter um tempo em que isso aconteceu, uma época. Vamos ter um local onde isso aconteceu, em algum lugar do mundo, né? E vai ter uma conclusão, um fim, um desfecho. Né? Isso é a narração, são as características do texto narrativo. Né? A presença de um narrador também é importante. Se o narrador é participante, ele está junto na história, ou se é um narrador observador, ele está fora da história. Ou ele está dentro da história, narrando os fatos, como se ele fosse também um personagem, ou ele está fora apenas, né, narrando. Então, nós temos a presença de narrador, personagem, enredo, cenário e um tempo. Isso está bem próprio. Né? Se a gente pegar um romance, vamos pegar um romance também. Um romance é um exemplo típico de texto narrativo, de tipologia narrativa. Por quê? Vamos pegar um romance. A gente sabe que vai ter um início, meio e fim, vão ter os personagens do romance, vai ter uma história a ser contada, vai ter uma conclusão no final do texto, vai ter um conflito. Importante também saber que na narração sempre tem um conflito. Faça uma analogia com as novelas televisivas. Né? A gente sempre tem a novela a mesma coisa. Tem o quê? Tem personagem, tem um enredo, tem um conflito, sempre o bem contra o mal. Normalmente é bem maniqueísta, né? A produção das novelas brasileiras é sempre o bem contra o mal, ou vice-versa, o mal contra o bem, enfim. E o que tem mais? Tem isso, essa novela acontece num local, geralmente Rio de Janeiro, onde a Globo está instalada, né? E também tem um tempo, que é o tempo atual, pode ser uma novela de época, pode ser uma novela que remonte ao século passado, né? Enfim, podemos ter tudo isso dentro de um texto narrativo. Então, o que a gente vê agora com a estrutura gramatical? Os verbos na narrativa, eles são verbos de ação. Isso é importante, tá? Os verbos de uma narrativa são verbos de ação. E qual é a função disso também? Mostrar um sequenciamento, uma sequência de ações. Isso que vai ser a narrativa, né? Apresenta um conflito, né, e tal. Eu digo assim, um texto é puramente narrativo, é muito difícil um texto inteiro ser narrativo, porque dentro de um texto a gente vai ter o quê? A gente vai ter passagens que podem ser dissertativas, que podem ser descritivas, mas geralmente um texto ele tem uma estrutura predominante, por isso que na prova eles colocam. O texto é predominantemente, quer dizer, há um predomínio daquela tipologia textual. Narração, tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. Qual é a probabilidade de cair um texto narrativo da prova de vocês? Baixíssima, muito baixa.
Vamos olhar então o texto descritivo? O texto descritivo, ele se opõe muito ao texto narrativo. Por quê? A descrição, olha o que ela vai fazer, ó, representa uma fotografia. Então, como é que ficam os verbos? Os verbos são estáticos, de ligação. Se eu for, por exemplo, aqui, descrever essa sala, eu vou apresentar as suas características. E aí eu vou usar o quê? Muito adjetivo, né? Eu vou usar muito adjetivo. Eu vou dizer que a parede, o quadro é verde, vou dizer que a parede é branca, que as janelas são azuis, né? E elementos descritivos, né? A sala também vou usar adjetivos grande, pequena, né? E tudo isso vai fazer parte da descrição desse ambiente em que nós estamos. E os verbos de ligação, né? Por exemplo, a sala é grande, eu estou usando um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Alguns que a gente deve conhecer: ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Esses são os verbos de ligação. Repetindo, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Isso é importante para a prova, tá? Depois a gente vai ver por quê. Os VLs, daqui para frente vai ser VL. Eu costumo abreviar muita coisa em português. E essa tabelinha com as abreviaturas, elas estão todas na apostila de vocês. Ao longo das tabelinhas eu vou colocando, né, o VL, verbo de ligação. Tá? Bom, o que mais que acontece? Ó, a predomínio de atributos e características. Onde é que está isso na gramática, na língua portuguesa? De onde é que vem isso? Qual é a classe gramatical que vai traduzir o adjetivo? Adjetivo, advérbio, né? Eles vão trazer o quê? Os atributos, as características, né? A intensificação, no caso de uma característica, no caso do advérbio e tal. Emprego de metáforas e comparações. Daí são figuras de linguagem. Quem estuda isso é estilística. E tem como resultado a imagem física ou psicológica, porque eu posso fazer uma descrição física de um ambiente físico, mas também posso fazer uma descrição de um comportamento de uma pessoa, de um personagem. Posso descrever o seu comportamento, né? Isso aí é uma descrição também. Então, representa uma fotografia. E aqui é que a gente deve centralizar a nossa atenção, que é a dissertação, que é o texto dissertativo. O que vai fazer o texto dissertativo? Ele vai defender uma tese, ele vai defender um conceito, uma tese, pode ser uma opinião. Aí ele vai ser o quê? Vai ser um texto dissertativo argumentativo, porque daí explicitamente ele está defendendo uma opinião. E como é que ele vai defender a sua opinião? Através de argumentos. Argumentos, né? Argumentos. Através de argumentos. E qual é a estrutura padrão de uma dissertação? Introdução ou apresentação, que tanto faz, desenvolvimento e conclusão. São os três. Vamos se acostumar com isso. E aí? Agora, predomínio... Bom, o que ele vai fazer um texto dissertativo? Ele vai expor ou defender ideias. Ele vai expor ou defender ideias. Aquele textinho nosso das diferentes ditaduras, ele expôs ou defendeu uma ideia? Ele é expositivo, ele é um dissertativo, mas ele apenas expôs uma ideia. Ele não entrou na argumentação propriamente dita, né? Ele não entrou na argumentação. Se ele colocasse que a tortura era mais perversa do que a outra, aí ele já está já está entrando no nível argumentativo. Mas ele não, ele ficou apenas descritivo, né? Ele não se envolveu no nível da defesa de uma ideia. E aqui o texto injuntivo é o texto que instrui, né? Ele tem caráter normativo, impositivo. Por exemplo, se eu pego o manual de instruções, que ninguém gosta de ler. Alguém já leu o manual de instrução do celular? Porque a gente troca celular a cada 2 anos, né, mais ou menos. Então vem aquele manual, os manuais agora estão vindo menores, porque sabe que ninguém lê mesmo, e a gente pode acessar online para ter o resto da informação. Mas de qualquer maneira, o manual de instrução é um texto injuntivo, ele é instrutivo. Essa apostila de vocês é um texto injuntivo, um texto instrutivo. Mas como eu falei, quem pergunta esse tipo de texto é a banca do CESP. A nossa banca, né, FGV, não entra nesse nível aqui. Ela fica praticamente aqui, ó, na dissertação. Muito raramente ela vem para a descrição e muito raramente toca em textos narrativos. Mas como a gente está estudando com edital, pré-edital, que é genérico e a gente não sabe exatamente quais são os tópicos, né, a gente vai ter que olhar um pouquinho de cada coisa. Vamos ver se ficou bem claro qual é a diferença entre tipo e gênero? Tipologia e gênero? Então, tipologia, né? Está ligada à composição e à redação do texto. Aparece nas questões classificadas em 4 tipos: narração, descrição, dissertação e injunção.
Lembrando que dissertação ainda há uma subdivisão, que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. No gênero, né, ligado ao aspecto estrutural sociocomunicativo do texto. Por exemplo, um conto é um gênero textual, uma bula de remédio. Por exemplo, se a gente pega uma bula de remédio, né? Eu costumava sempre trazer, hoje esqueci, uma bula de remédio, eu digo assim, qual é o gênero textual? É a bula de remédio. Qual é a sua função sociocomunicativa? Eu digo assim, qual é a importância dela na sociedade? Ela serve para prestar informações sobre o medicamento que a pessoa, que o enfermo vai ter que tomar. Então, a função sociocomunicativa da bula é essa, vai dizer o quê? Os efeitos colaterais, a posologia, enfim, informações específicas sobre o medicamento que ela vai estar administrando, né? Tomando. Então, aqui nós temos outro. Lembre-se de que cada gênero possui uma função só na sociedade. Assim, a bula reúne informações sobre um medicamento, né? A história em quadrinho serve para entreter, entretenimento, né? Se eu pegar, por exemplo, assim, uma receita de bolo, qual é a função sociocomunicativa? Um livro de receita, por exemplo, da Ana Maria. Se eu pego um livro de receita, então, só um pouquinho. Qual seria a tipologia desse livro de receita? A tipologia. Injuntivo, porque é um livro que vai explicar a gente a fazer alguma coisa. A função dele é instrutiva, né? E qual é o gênero dele? Bom, ele é o gênero... É o gênero receita de culinária, né? Mas qual é a função sociocomunicativa? Ensinar as pessoas a prepararem, elaborarem pratos culinários, né? Tranquilo? Então essa é a diferença. Alguma dúvida? Tá. Vamos lá. Agora nós vamos entrar especificamente na dissertação, que é a tipologia textual provável, né, de cair na prova de vocês. Quais são as suas características e as 3 partes estruturantes. As partes estruturantes, a banca de vocês pergunta, tá, gente? Ela mexe na estrutura. Ela quer saber qual a função de cada parágrafo no texto. Então, vamos ver. Isso aqui é um conceito clássico. A introdução vai apresentar uma ideia, uma afirmação, uma tese que será explicada nos parágrafos seguintes. Todos vocês já fizeram redação, provavelmente, é óbvio, né? Já fizeram vestibular, já fizeram Enem e tal, então já fizeram redação. E sabem que a redação ela é dividida nessas 3 partes estruturantes. A introdução, o desenvolvimento, que é a defesa da ideia central apresentada na introdução. É a fase da argumentação que visa convencer o leitor. É o corpo da redação. Geralmente a gente faz o quê? Um parágrafo para a introdução, 3 para desenvolvimento e o da conclusão, aquela redação bem padrão, né? E a conclusão contém a ideia final, né? Que marca a posição conclusiva do autor. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Eu fiz um esqueminha gráfico para vocês. Como é que ela se comporta, uma dissertação, né? Do ponto de vista estruturante, da sua estrutura, da sua macroestrutura. Então, a divisão básica, né? E outra coisa importante, essas partes aqui, elas estão o quê? Elas são comunicantes, elas são articuladas. Uma depende da outra. Como é que funciona aqui? Um título, né? O parágrafo de introdução. E aqui, o que é esse 1, 2, 3 aqui? São os argumentos. Isso aqui eu estou falando de um texto dissertativo argumentativo, tá? Pegando a argumentação. Então, eu tenho argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Aqui, no primeiro parágrafo, vou o quê? Eu vou desenvolver o argumento 1. No segundo parágrafo, aliás, no terceiro, no caso, parágrafo 2 aqui do desenvolvimento, eu vou desenvolver o argumento 2. E no 3, o 3. Então, vamos supor, eu estou falando sobre as mudanças climáticas, tá? E vou apontar 3 possíveis causas, a 1, a 2 e a 3. Então, se eu estou falando em mudança climática, eu posso falar o quê no 1? A poluição, por exemplo, né? A poluição das fábricas, posso falar da poluição dos automóveis e posso falar de um outro tipo posso falar, por exemplo, de uma questão da idade do século, como é que dizer assim, questões ambientais propriamente dita que não sejam ocasionadas pela poluição propriamente dita. Então, eu posso colocar 3 argumentos. No primeiro parágrafo, então, eu vou falar só sobre a questão da poluição das indústrias.
No segundo, vou falar só sobre a poluição dos automóveis. E no terceiro, eu posso colocar um argumento que vai refutar essa ideia. Não, de que o aquecimento global é formado por ciclos que vêm em volta e não tem nada a ver com a poluição. Que tem, inclusive, uma tese, que alguns pesquisadores que defendem essa tese e tal. E no final, eu vou colocar uma conclusão, envolvendo o argumento 1, 2 e 3. Mais ou menos, isso aqui é um esquema de produção de textos de redação para provas de vestibular, para provas de concurso. Normalmente as pessoas ficam nesse esqueminha. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu queria mostrar para vocês, claro que ninguém vai ler, mas saiu na revista Veja, que um estudante que já tinha passado no vestibular, ele queria provar que as redações não são corrigidas. Então o que ele fez? Ele se matriculou, eu acho que é no Enem, não era vestibular, ele fez novamente um Enem, e ele fez uma redação bem estruturada, ele botou uma boa introdução e uma boa conclusão. Só que o que ele fez? Nos parágrafos de desenvolvimento, ele colocou o primeiro período de cada parágrafo coerente, mas no meio do parágrafo ele colocou o hino do Palmeiras. Ele colocou o hino do Palmeiras no meio do parágrafo. E aí, para perceber que os corretores, que a gente chama de avaliadores também, eles não leem as redações. Porque como é que é feito? Quer ver? Vamos voltar aqui. Eu já corrigi também muito trabalho de conclusão de curso e tudo mais, de alunos, na época que eu trabalhava na Univale. Então, como é que é feito assim? A gente, realmente, quando pega uma tese ou um TCC, a gente lê só a introdução no início, tá? Lê só a introdução e compara com a conclusão. Começa por aí. Porque tudo que está introduzido tem que ter um nexo, tem que ter uma retomada em relação à conclusão. Então é assim que a gente fazia. Depois que, se a gente visse que realmente estava bem coerente e que tudo aquilo que a pessoa se propôs a pesquisar, ela conseguiu concluir, a gente lia depois o quê? O desenvolvimento, como é que ela chegou a essa conclusão. É geralmente assim que a gente corrige trabalho, nesse sentido. E a redação também é corrigida dessa forma. A gente lê o parágrafo de introdução, a gente lê o parágrafo de conclusão, vê se tem retomada, vê se tem nexos, ligação, articulação. Por isso que eu digo para vocês que as partes de um texto elas são todas comunicantes. E aí depois a gente vê se realmente os argumentos foram desenvolvidos e eles deram suporte à conclusão. Porque também pode ser argumentos aleatórios. Não, esses argumentos eles têm que estar ligados à conclusão. Tanto que eu coloquei um número aqui, 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3. Para ter esse sequenciamento e tal. E, então, o corretor dessa matéria, o avaliador, ele fez isso também. Ele leu a introdução, leu a conclusão e passou batido. Porque aqui está dizendo, o pagamento por redação é de R$ 2,35 cada uma. R$ 2,35. Então, quanto mais redação a pessoa corrige, mais... Então, só para vocês perceberem. Teve um outro aluno que fez a mesma coisa também, só que ele botou uma receita de miojo no meio. Também foi assim. E essa matéria é legal, o Enem pode virar piada. Eu vou deixar aqui no material para vocês também, verem, se quiserem ler depois. Só para perceber como é que são corrigidas as redações. É claro que a prova de vocês não tem redação. Será? Olha, eles estão colocando redação agora. No concurso da Caixa Econômica teve redação. Alguns concursos já estão sendo pedidas redações. Então, aqui também temos uma diferenciação interessante para saber. Uma redação que é subjetiva e uma redação que é objetiva. Uma redação subjetiva, o autor se envolve no tema expressando seus juízos e opiniões. O texto argumentativo, ele é subjetivo. Subjetivo, vocês podem pensar assim, subjetivo vem da palavra sujeito, Sujeito sou eu sou um sujeito. Então é próprio de mim mesmo, é a minha opinião, a minha ideia, o meu pensamento, o meu valor. Então isso está relacionado com a subjetividade. Já a objetividade é um distanciamento, Eu vejo a coisa de forma objetiva. Eu tento ser o quê? Imparcial na minha análise. Embora há controvérsias, dizem que não existe imparcialidade, Desde a escolha de um tema, a gente já está sendo parcial. Mas vamos olhar no sentido gramatical mesmo, assim, estruturante de uma redação. O autor desenvolve ideias com base em outros autores ou conceitos universais de forma objetiva.
Ele, então, não, por exemplo, aqui no caso da subjetiva, a marca pessoal gramatical é o eu, pronome pessoal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. E aqui fica o quê? O pronome eles, que são eles que fizeram, eles é que constataram, né? Então, o autor desenvolve ideias com base em outros autores ou conceitos também universais, né? Então, um exemplo aqui de redação, dissertação subjetiva e objetiva. Olha só, e peguei do Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor muito prestigiado pela banca FGV. Exemplo. Ainda vou elaborar uma teoria provando que o caráter de um povo decorre da sua língua, e não o contrário. O constante mau humor do francês, por exemplo, é uma exigência sintática. A língua francesa soa melhor quando exprime alguma indisposição. É bem próprio. Isso aqui foi, eu acho que foi na época que ele foi morar em Paris, ele escreveu aquele livro A Mesa Voadora, eu acredito que tenha sido nesse período, né? Aí ele conviveu muito com a cultura francesa e o forte do Luiz Fernando Veríssimo é trabalhar com humor e com a ironia. Ele é muito, esse texto é extremamente irônico, tá? Aqui. Agora uma dissertação objetiva. Cabe a cada usuário só um pouquinho, onde é que está a marca do eu aqui, ó? Vou. Aqui é um sujeito elíptico oculto desinencial, porque eu consigo depreender, né, que só quem vou sou eu. Ele não voa, nós não voamos, eu vou. Então é o eu, é a primeira pessoa, né? Só para a gente ler aqui, então, a dissertação objetiva, cabe a cada usuário da língua avaliar o contexto de uso e escolher a forma de expressão mais apropriada. A língua é a expressão da imagem que os interlocutores fazem da situação social em que se encontram, ou seja, uma forma de comportamento, e como tal requer dos seus usuários discernimento para adequar as formas que empregam à situação e à finalidade do ato comunicativo. É nisso que consiste a competência verbal de um cidadão. Então aqui nós temos um texto que não tem marca de pessoalidade, está na terceira pessoa, ele é objetivo. Aí depois do intervalo a gente continua a nossa análise. Legal, pessoal? Até depois, então.